Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tentar decodificar alguns dos processos mais incríveis da vida, começando com um pequeno milagre que é a regeneração de um tecido. Como é que a vida se conserta? Será que a gente consegue aprender a falar a língua dela? Bom, vamos mergulhar nisso. Essa é a pergunta que move tudo. Como é que a gente pega essa dança, que parece até caótica, mas é tão bonita, das células se curando, e transforma em equações que possamos entender? E quem sabe um dia até conduzir? É um desafio gigantesco, bem ali na fronteira entre a biologia e a computação. Pensa na cura como se fosse uma orquestra. Aqui a gente tem dois músicos principais, os macrófagos, que são tipo a equipe de limpeza que prepara o palco e dá o sinal, e os fibroblastos, que ouvem o chamado e começam a reconstruir a estrutura. Só que existem milhares de outros músicos e sinais acontecendo ao mesmo tempo. A grande questão é: quem é o maestro? E qual é a partitura que eles estão seguindo? Então, no nosso percurso de hoje, vamos explorar como os cientistas estão tentando escrever essa partitura. A gente começa com o modelo biológico, depois apresenta a linguagem matemática para tentar unificar tudo, explora a malha onde tudo acontece, dá um salto lá para a fronteira quântica e, por fim, aterrissa de volta para ver as aplicações práticas de tudo isso. Ok, vamos começar pelo palco biológico. Entender essa dança celular toda durante a regeneração é o primeiro passo, né? É o sistema com, nossa, inúmeras peças se movendo, e cada uma delas influencia todas as outras. Essa música da vida tem muitos músicos, mas para conseguir entender é preciso focar em alguns dos maestros-chave. A pesquisa que a gente está explorando aqui se concentra em células bem específicas, as TREGs, que funcionam como moderadoras, sabe? Elas garantem que a orquestra da inflamação não saia do controle e permita que a cura aconteça. O desafio, então, é escrever a partitura que descreve a música delas. Agora, para descrever essa complexidade toda, a gente precisa de uma linguagem matemática que seja, bom, igualmente sofisticada. É aqui que a proposta fica bem mais profunda, buscando um formalismo que consiga capturar todas essas interações de uma vez só. E a ferramenta escolhida para isso são as PINs, ou redes neurais informadas pela física. O que elas têm de tão especial é que não são apenas uma inteligência artificial que aprende com dados. Elas são, digamos, forçadas a respeitar as regras do jogo, as leis fundamentais da física e da biologia. Isso as torna incrivelmente poderosas para criar modelos superrealistas de sistemas vivos. Tudo começa com uma equação geral. Basicamente, o que ela diz é que a mudança em qualquer sistema é o resultado das forças que atuam sobre ele. É um princípio fundamental da física, mas que aqui é aplicado ao tal do imunometabolismo, aquele campo que estuda a interação complexa entre nosso sistema de defesa e o nosso metabolismo. Em seguida, a gente define os atores dessa peça. Uma parte da equação descreve os verbos, ou seja, os processos, como as coisas se movem, como reagem. A outra parte descreve os substantivos, as coisas em si que a gente está medindo, como a concentração de glicose ou de um sinal inflamatório. É como se estivéssemos criando um dicionário para traduzir biologia para matemática. E aqui está o grande objetivo, uma única estrutura, uma equação de campo unificado para esse sistema biológico. Ela tenta integrar tudo, as variáveis bioquímicas, como as células respondem a elas, e até parâmetros personalizados, o que abre um caminho enorme para a medicina de precisão. Certo, mas onde é que todas essas interações acontecem? Elas não flutuam no vácuo, né? Elas acontecem dentro de uma estrutura, uma arquitetura de conexões. Esse é o princípio fundamental. Nenhuma célula é uma ilha, nenhuma molécula age sozinha. O sistema é a rede. Então, o ponto central é esse modelo de malha. Pensa nela como se fosse uma rede social, só que para células. Cada nó pode ser uma célula, um sinal químico ou um processo metabólico. Eles se conectam, trocam mensagens e influenciam uns aos outros. É nessa malha dinâmica que as coisas que a gente observa, como a própria cura, realmente acontecem. E agora vamos dar um salto conceitual. Se a vida opera como uma malha de conexões, até onde essa ideia vai? Alguns teóricos propõem que essa estrutura de rede é, na verdade, um reflexo de uma malha ainda mais fundamental, uma que governa a própria realidade. Para explorar essa ideia, a gente precisa ir até a fronteira quântica. Para entender isso, a gente precisa comparar o mundo clássico com o quântico. A computação clássica é binária, é 0 ou 1, sim ou não. Já a computação quântica, ela vive no mundo das possibilidades. É o sim, não e talvez, tudo ao mesmo tempo.
É um paradigma completamente diferente. E olha que fascinante essa tabela. A estabilidade de uma célula, sua capacidade de resistir a perturbações, é muito parecida com a coerência de um qubit. Os mecanismos de reparo do nosso corpo são como a correção de erros quânticos, e a incerteza que existe na biologia pode ser modelada usando conceitos como o spin quântico. Isso nos leva à ideia da matriz de vácuo. Não é um espaço vazio, não. É o palco fundamental onde tudo acontece. É um mar de potencial, de onde todas as partículas e, por consequência, todas as interações da nossa malha biológica surgem. É a estrutura definitiva de conexão e interação. E se a matriz de vácuo é o palco e as partículas são a orquestra, a máquina Sigma seria a ferramenta teórica do maestro. Uma máquina que seria capaz de interagir com essa camada mais fundamental da realidade para organizar a informação. Seria a capacidade de reger a sinfonia no seu nível mais básico. Ufa! Depois desse mergulho profundo na física fundamental, vamos voltar para a superfície e ver como essa abordagem, que vai do código até a teoria quântica, pode impactar o nosso mundo real e a nossa saúde. E o impacto prático é imenso. Com essa abordagem, podemos criar simulações super precisas de como a inflamação funciona, analisar as redes de comunicação celular para entender doenças, descobrir padrões que estavam escondidos no nosso sistema imunológico e, finalmente, desenvolver ferramentas revolucionárias para a medicina regenerativa, personalizando tratamentos num nível que a gente nunca imaginou. No final das contas, o ponto é este. Essa modelagem avançada da célula ao quantum nos aproxima de uma compreensão fundamental dos processos biológicos. Não estamos apenas mapeando o território, estamos aprendendo a gramática e o vocabulário para, quem sabe um dia, dialogar com ele. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a gente dominar a simulação, se pudermos prever e entender a sinfonia da vida em todos os detalhes, o que faremos com esse conhecimento? O que significa para nós ser capazes não apenas de ler a partitura, mas talvez de compor novas músicas? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia.